Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre microtúbulos, microfilamentos ou citoesqueleto. O que é isso? Hoje nós vamos ter algumas surpresas aqui. A gente aprendeu a pensar no citoplasma da célula, até aquela aula de retículo endoplasmático, como organelas que ficam boiando no citoplasma. Aí lá na aula de retículo endoplasmático eu falei que não, as organelas não ficam boiando. Porque eu tenho um monte de canais do retículo endoplasmático espalhados por toda a célula ali também, então as coisas não ficam tão soltas assim. Agora nós vamos ver que elas ficam menos soltas do que a gente imaginava ainda. Porque a célula, gente, tem um citoesqueleto, que até algum tempo atrás isso não era conhecido, mas por microscopia eletrônica foi sendo descoberto, foi sendo identificado e aprendendo os seus papéis. Ok? Microtúbulos são tubinhos, imagina um tubo de PVC microscópico, certo? De 25 a 30 nanômetros de diâmetro só, que formam fibras dentro do citoplasma todinho, formando um esqueleto para a célula, um citoesqueleto para a célula. As suas células têm o formato que têm para desempenhar o papel relacionado a esse formato. Vocês aprenderam lá no Fundamental que o formato da célula está relacionado ao papel dela. O formato da célula é definido por esse citoesqueleto, formado por esses tubinhos, que são os microtúbulos. Cada microtúbulo, ele é feito, isso aqui é uma estrutura do microtúbulo, para você imaginar que realmente é um tubinho, como se fosse um PVC oco ali, ok? Ele é formado por uma hélice, uma volta só, fechando aquele tubo, onde isso aqui é uma foto, certo, de microscopia eletrônica, vendo um microtúbulo de lado. Ou então uma outra vendo de cima. É como se fosse um caninho oco, ok? É uma hélice, na verdade, que se enrola e forma esse caninho, e ele é formado por uma molécula, essa hélice é formada por moléculas que são as tubulinas. Essas moléculas são dímeros, são moléculas duplas de tubulina, que, toda vez que a gente olhar a molécula, vocês vão ver como se fosse uma coisa embolada, um barbante embolado, é isso mesmo. Essa tubulina ela é formada por duas subunidades, duas partes, a alfa-tubulina e a beta-tubulina. De duas em duas elas formam um conjuntinho que a gente chama de tubulina. E esses conjuntinhos vão se ligando um no outro, formando uma fita que se enrola e forma o microtúbulo. Que seriam esses filamentos que vão formar o citoesqueleto da célula. A gente tem várias funções aí apontadas para os microtúbulos, as principais delas que a gente precisa tratar aqui são o quê? Ele vai formar o áster do fuso mitótico durante a divisão celular. O que é isso? Vocês aprenderam desde lá do fundamental, vocês já ouviram várias vezes falando de mitose e de meiose, que os cromossomos, o DNA vai se condensar, vai virar cromossomo, vai para o meio da célula, e aí depois do meio da célula eles vão ser separados, se for mitose, uma cópia para um lado, uma cópia para o outro, divide o centrômero, os cromossomos vão para os lados para depois virarem duas células. Quem que leva esses cromossomos para o meio? Quem que separa esses cromossomos do meio e leva para os lados? Quem que transporta e que carrega as organelas do citoplasma, dividindo tudo ao meio para poder virar dois? Os microtúbulos. As coisas não estão boiando ali ao acaso. Elas estão indo para onde tem que ir, quando tem que ir, como tem que ir. Os microtúbulos fazem esse papel. Então, essas fibras do áster que se formam para poder, lá na hora da divisão celular, para poder separar os cromossomos, elas são feitas de microtúbulo. E estão ali desempenhando esse papel. Outra coisa é o citoesqueleto. Olha para essas fotos. São fotos de células mesmo. O formato da célula está definido por esse citoesqueleto. Está ali. A célula é daquele jeito porque o esqueleto dela formou. Agora você imagina uma célula, isso aqui é o núcleo dela, você imagina uma célula com esse citoesqueleto. Olha essa outra célula. O formato dela está definido por esse citoesqueleto. Agora você imagina a célula com esse citoesqueleto, com um retículo endoplasmático espalhado pelo citoplasma inteiro. Sobra espaço para alguma coisa ficar boiando aqui? Não. As coisas estão onde tem que estar e caminham como tem que caminhar. Tudo conduzido por esse sistema todo complexo de citoesqueleto, retículo e tudo espalhado ali. As coisas não estão tão aleatórias assim, elas estão onde devem estar, ok? Outra função dos microtúbulos
seria a constituição de cílios e flagelos. Esses tubinhos, como se fossem os caninhos de PVC que eu falei, esses tubinhos ali de microtúbulos feitos de tubulina, eles não só formam a própria célula, não dão só o formato da célula, como eles dão o formato de estruturas que estão saindo para fora. Por exemplo, cílio e flagelo, eles existem porque a membrana, aqui eu vou dar para ver, isso aqui é a membrana plasmática. A membrana ela é empurrada para fora por conjuntos de microtúbulos que vão empurrando essa membrana e forma cílio e forma flagelo. Em volta do cílio e do flagelo eu tenho membrana. Esses conjuntos de tubinhos são microtúbulos e são formados por tubulinas, daquele mesmo jeito. Então, além de gerar o citoesqueleto, o formato da célula, ele está gerando essas estruturas, cílios e flagelos. A gente vai ver a composição deles interna mais para frente, como que é, ok? Aqui eu tenho uma foto de um cílio de lado. Eu tenho a membrana plasmática, a membrana ela faz uma curva, que é uma dobra, e ela vai passar em volta do cílio. Esse cílio, na verdade, ele existe porque a membrana foi empurrada, formando essa estrutura formada de microtúbulos. Olhando aqui um cílio cortado, olhando de cima, eu vejo os tubinhos formando esse círculo e um par central. Esse par central está ali para poder ajudar na movimentação, gerar o movimento que o cílio e o flagelo vai fazer. Tudo formado de microtúbulos, tudo feito por microtúbulos. Outra coisa interessante. Lembra daquela história de que o lisossomo saiu do complexo de Golgi e saiu prontinho para poder digerir alguma coisa na célula? O lisossomo não vai boiando ali, aleatório, e na hora que ele bateu num lugar que ele precisa digerir, ele vai lá e digere. O citoesqueleto, formado pelos microtúbulos, ele tem como um dos seus papéis, uma das funções, a migração de vacúolos digestórios. Se o lisossomo tem que encontrar um vacúolo de autofagia ou de heterofagia, certo? Para poder formar um autofagossomo ou um heterofagossomo, quem empurra um para o outro é o citoesqueleto, são os microtúbulos. Eles vão conduzir isso. E quem empurra para depois que terminou esse processo para poder fazer a exocitose são os microtúbulos. Então a movimentação dentro da célula é feita também pelos microtúbulos. Então, espero que até aqui vocês tenham entendido que tudo na célula é um processo contínuo, tudo está interligado e as coisas acontecem como tem que acontecer, onde tem que acontecer, de forma organizada, ok? E desempenhando cada um o seu papel, mas totalmente dependentes um dos outros. Ok? A célula, então, não tem coisas boiando, soltas no citoplasma, fazendo o que querem. Elas funcionam como um conjunto e é isso que eu queria que você fechasse com todos esses módulos, esse conjunto. Você fala das coisas separadas para responder suas questões, mas você entende tudo como um todo, porque se você entende tudo como um todo, você faz a ligação entre todas elas. E na sua mente você consegue trabalhar com diferentes questões, seguindo esse mesmo raciocínio do processo contínuo do DNA até todas as funções. Porque quando você olha para um citoesqueleto feito de proteína, qual que é o processo para dar origem a essas proteínas? Foi aquele mesmo lá partindo do DNA. Então, como que o DNA comanda uma célula? Desde gerar a forma dessa célula, produzindo proteínas, que vão gerar a forma da célula. A função da célula, produzindo proteínas que vão dar essa função. As estruturas celulares, o formato e a função delas, o que ela vai desempenhar? Produzindo proteínas que veio do DNA. É assim que o DNA comanda tudo, produzindo proteínas e todas elas interagindo, fazendo o seu papel. Até a próxima.